Talvez, assim como eu, você não tenha nem idade para lembrar de como era a inflação aqui no nosso país no comecinho dos anos 90. Mas, independente da sua idade, eu tenho certeza que você já ouviu falar que o Plano Real foi o maior plano do governo da história do Brasil. Tem noção disso? Mas, será que realmente foi? No vídeo de hoje, nós vamos entender o que foi o Plano Real, o porquê ele foi implementado em nossa economia e se realmente ele cumpriu com o seu objetivo. Para isso, nós convidamos um professor acadêmico de Economia e Administração para nos ajudar a abordar esse assunto com mais assertividade, tá bom? Então, o vídeo de hoje está rico em informações e se era isso mesmo que você procurava, já deixe seu like, se inscreva no canal e fique até o final do vídeo. Vamos lá? O Plano Real, galera, surgiu da necessidade urgente de combater a crise econômica que assolava o Brasil no início dos anos 90, marcada especialmente pela hiperinflação. A hiperinflação, para você que não sabe, é um problema econômico devastador no qual os preços dos produtos sobem de forma descontrolada, muitas vezes, várias vezes ao dia, fazendo com que a moeda nacional perca valor muito rápido. Para vocês terem ideia, esse problema da hiperinflação era tão sério que se você fosse no mercado de manhã e voltasse pela tarde, os preços dos produtos já teriam subido de forma extraordinária, de forma absurda, justamente pela hiperinflação e pela perca de valor da moeda nacional do país. O feijão tem até 7 preços diferentes nos supermercados, dependendo da qualidade do produto. Este aqui é o mais barato. Custa 138 cruzeiros o quilo. Mas comparando o preço de janeiro até agora, o feijão aumentou 2.782%. Nos anos 80, as máquinas de remarcar trabalhavam dia e noite. E na tentativa de frear este círculo vicioso, foram muitos pacotes e moedas diferentes. O Plano Real, então, foi uma estratégia econômica implementada no Brasil em 1994, mais especificamente no dia 1º de julho de 94, justamente para combater essa hiperinflação que atrapalhava e muito a vida dos brasileiros que viviam nesta época. Imagine que a hiperinflação é como uma corrida maluca em que os preços sobem tão rápido que fica impossível de acompanhar, tornando o dinheiro quase sem valor. O Brasil chegou a essa situação caótica devido à má gestão na economia e uma dívida externa gigantesca contraída na época da ditadura militar, que foi um período onde o Estado gastou e muito. Então, mesmo que de forma indireta, a dívida externa contribuiu para a hiperinflação, já que os esforços para financiar essa dívida levaram a políticas monetárias expansionistas, fazendo com que a pressão inflacionária aumentasse. Para você que não sabe, a grosso modo, política expansionista, política monetária expansionista é quando o governo libera para o povo gastar, ou seja, injeta dinheiro na economia, abaixa a taxa de juros, fazendo com que as pessoas fiquem incentivadas a pegar empréstimos e a gastar mais. Então, bem dizer, o Plano Real foi um plano de resgate para tirar o Brasil dessa situação caótica. Mas antes do Plano Real, o governo brasileiro tentou várias estratégias mal sucedidas para tentar controlar essa bagunça que estava em nossa economia. Estratégias como controle de preços, congelamento de preços, indexação de salários, reformas estruturais e programas de ajuste fiscal e até mesmo controle da oferta monetária. O ministro Fernando Henrique Cardoso anunciou as 3 etapas do plano econômico. Tudo começa com o ajuste fiscal. Enfim, foram várias tentativas mal sucedidas, vários fracassos que até mesmo piorou a situação da nossa economia. A prática de congelamento de preços, por exemplo, levaram a distorções no mercado, escassez de produtos e até mesmo incentivo à criação de mercados paralelos, ou seja, só empecilho para a nossa economia. E assim, a hiperinflação foi persistindo, sendo o nosso maior problema na economia antes da implementação do Plano Real.
Abril já foi. Para o mercado financeiro, a preocupação agora é com a inflação de maio. A expectativa é de que ela atinja algo entre 45% e 46%. E por isso, os juros dos CDBs já começaram a subir. E a poupança vai atrás. Confira os números do dia. O dólar paralelo fechou a 1.195 na venda. Comercial, 1.235,71. O deságio é de 3,2%. Turismo, 1.190 na venda. O RV de amanhã vale 1.258,12 e projeta a inflação de 42,7% para este mês. O plano foi concebido e implementado durante o governo do presidente Itamar Franco, mas sua concepção e execução foram lideradas pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que mais tarde viria a ser eleito presidente. A ideia central do Plano Real era criar uma moeda, o real, e ancorá-la em uma âncora sólida, que foi o dólar americano. Isso significa que o governo prometeu que cada real valeria uma determinada quantidade de dólares. Isso ajudou a trazer a estabilidade à economia, porque as pessoas tinham mais confiança na nova moeda. Mas não foi só isso. O Plano Real também incluiu medidas para controlar gastos do governo, reduzir a inflação e modernizar a economia. Uma das coisas mais importantes foi o controle da emissão de dinheiro pelo Banco Central, que é o responsável por regular a quantidade de dinheiro que circula na nossa economia. Além disso, o Plano Real incentivou a abertura da economia do Brasil ao comércio internacional, o que trouxe mais concorrência e ajudou a baixar o preço de vários produtos. No fim das contas, o Plano Real foi um sucesso porque conseguiu estabilizar a economia brasileira e acabar com a hiperinflação. Isso trouxe mais tranquilidade para as pessoas que passaram a ter mais segurança para planejar suas vidas e investir no país. E é por isso que o Plano Real é considerado um marco na história da economia do Brasil. Mas será que o real continuou seguindo o seu plano até os dias de hoje com muito êxito? Neste momento, convido Rogério Eduardo, professor acadêmico de administração, para compartilhar a sua opinião sobre os prós e contras do real em nossa economia até os dias de hoje. A gente está com essa proposta aí de fazer um bate-papo sobre os pós e contras das ações que vieram do Plano Real, né? A gente sabe que o Plano Real, desde a sua concepção, ele veio com o escopo de resolver a situação econômica, financeira e estrutural do país. Na realidade, o maior problema da economia brasileira pré-Plano Real eram as contas públicas que dinamitavam todo o setor privado, né? Na realidade, a gente tinha uma hiperinflação, e com essa hiperinflação, o capital no país, de uma forma geral, carreava para o mercado financeiro especulativo. E o setor produtivo se tornou muito caro. E com isso, economia é sempre assim, né? Quando eu tenho um setor produtivo que não compensa investir capital e sim no mercado financeiro especulativo, eu gero redução de emprego, sobrecarrega o governo para suprir essa necessidade de capital das pessoas e a inflação vai dinamitando. A partir do estabelecimento e da implementação do Plano Real, que desde os seus primeiros anos sofreram muitas dificuldades, que na realidade não foi fácil, até hoje a gente ainda enfrenta algumas limitações, mas o grande êxito do Plano Real foi a redução significativa do processo inflacionário, ou seja, do aumento generalizado de preços de bens e serviços. E quando eu tive um ajuste desse contexto econômico, o que aconteceu? Os produtos se tornaram mais acessíveis, os investidores conseguiram produzir e aumentar um pouco a sua exportação, e com isso eu aumento o PIB, que é a riqueza em bens e serviços, gera emprego, gera um outro viés que é a carga tributária do governo, e com isso conseguiu-se ajustar. Mas eu volto a dizer, um dos grandes limites do Plano Real hoje, que ainda não se atingiu na sua plenitude, são, aliás, as contas públicas, né? Que, por exemplo, a gente sabe que, não cabe aqui dizer valores, cifras, mas na realidade, se a gente pegar o balanço fechado anual de cada ano do governo, a gente vai ver déficit. O que é déficit? Eu arrecado menos do que eu estou gastando. Aí existe um diálogo na economia que diz, não, então vamos fazer o seguinte, vamos arrecadar mais,
Mas arrecadar mais significa uma carga tributária mais elevada que vai restringir a produção de bens e serviços. Então, na realidade, a grande ferramenta que ainda falta ter alguém de coragem para implementar no Plano Real, com as políticas e ferramentas do Plano Real, é a redução adequada dos gastos do governo, seja no nível estadual, federal ou municipal. Na realidade, o problema é a carga tributária. A gente veio falar aí agora, por exemplo, não sei se vocês observaram, sobre a reforma tributária. Nós vamos fazer a reforma tributária e o brasileiro vai pagar uma quantidade menor de impostos. Eu não sei se vocês observaram, alguns governos estaduais, com medo de perder a arrecadação, que ia reduzir um pouco, como eu disse anteriormente, eles aumentaram a alíquota do ICMS. Então é aí que eu provo que a ineficiência não é do Plano Real e sim da gestão pública. Quando eu proponho reduzir a carga tributária, o gestor, por exemplo, o governador, em Minas isso aconteceu, aumentou a taxação do ICMS. Então a reforma veio velada de ações que a população não tem acesso a essa informação, né? Então assim, é um plano excepcional e eu gosto muito de citar como exemplo de magnitude do Plano Real é o estabelecimento de metas. Tudo na nossa vida, se tiver meta, a gente vai crescer. O profissional, quando forma, ele estabelece uma meta. Eu dou aula de administração, aí meu aluno fala assim, eu quero mexer na área financeira, eu quero mexer na área de custos. Então, quando você põe meta na sua vida, seja ela qual for, e a meta de inflação é um parabéns excelente que a gente tem que dar ao Plano Real, apesar dos governos não terem cumprido a meta de inflação, mas eles se aproximaram, já é um ganho, né? Então, assim, eu gosto de citar como um dos maiores ganhos do Plano Real é o estabelecimento de metas. Meta de inflação, meta do PIB, né? O PIB do ano que vem tem que chegar pelo menos a 5% do PIB do ano anterior. Ele não vai chegar aos 5, mas ele vai chegar a 3. Então, isso é importante, né? Então, isso trouxe um enriquecimento muito grande para a economia brasileira, né? A gente não pode deixar cair que governos continuem com essa, arrecada 40, gasta 140. Então, para ajustar isso, eu tenho que reduzir gastos e manter a minha receita, ok? Bom, essas foram as palavras de professor Rogério. Gostaria de agradecer pela profundidade e clareza que abordou o tema. Pode ter certeza que trouxe insights importantíssimos para o nosso aprendizado. Muito obrigado pela sua participação e contamos com essa participação mais e mais vezes aqui no nosso canal. Muito obrigado. E todo mundo sabe que quando se trata de Plano Real, é um assunto que tem muita divisão de opiniões. Muitas pessoas apontam o real como uma moeda muito forte, como uma moeda muito boa até os dias de hoje, e tem pessoas que apontam ao real com um pouco de negatividade. Mas agora eu quero saber de você que nos assiste. O que você acha do Plano Real? Você já conhecia a sua história? Deixe aqui nos comentários. E deixando o comentário, aproveita, já deixa o seu like e se inscreva no canal, se caso ainda você não for inscrito. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha agregado muito valor a você. Se realmente agregou, eu fico muito feliz e eu quero te ver aqui no canal mais e mais vezes em próximos vídeos, tá bom? Então, aqui fica um grande abraço do seu amigo Matheus e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!